A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, eu vou fazer análise agora do vídeo da circular da Congregação Cristã no Brasil, que fala, é a circular número 174/2023. Essa circular fala vídeos e áudios que infamam a igreja. Nós vamos fazer uma análise minuciosa e já adianto para vocês, Congregação Cristã no Brasil, usando o documento oficial para difamar as pessoas, né? Ou seja, fazendo ilações contra a vida das pessoas, e eu vou provar isso aqui para vocês nesse vídeo. Eu vou provar que eles não passam de acusadores levianos que estão usando um documento oficial de uma instituição para ficar plantando a ideia e a pecha de que somos mercenários, certo? E eu vou provar isso aqui para vocês. Bom, em primeiro lugar, né, esse aqui é o segundo vídeo que eu estou fazendo de análise sobre essas 7 circulares que a Congregação Cristã no Brasil produziu, agora na data do dia 29 de outubro de 2023. É uma espécie de uma reunião extraordinária que fizeram, simplesmente para atacar os críticos e produzir documentos para tentar burlar aí as heresias que eles mesmos cometeram e praticaram. Detalhe, em nenhuma delas eles estão se retratando, né, por todas as lambanças que fizeram, as invencionices, os falsos ensinos, em nenhuma delas, para vocês verem o nível e o grau exacerbado de soberba destes homens, certo? E essa carta aqui, que eles estão falando de vídeos e áudios que infamam, é aquela velha máxima: acusa-os daquilo que você mesmo faz. E eu vou provar aqui para vocês, certo? Então vamos começar aqui com a parte que eles chamam de infamar a igreja. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que entender que infamar significa caluniar, difamar, desonrar ou até mesmo atribuir infâmias, certo? Infâmias. Vale ressaltar que eu falo por mim neste meu canal aqui e que em nenhum momento a igreja foi difamada por esse canal. Inclusive eu fui processado pela Congregação Cristã no Brasil, também pelo senhor ancião Hélio Bianco, que faz parte dos anciões presidenciáveis da Congregação Cristã no Brasil, também como o senhor Luiz Carlos de Viçosa, pelas mesmas alegações que estão colocando nesta carta, por calúnia, por difamação e vice-versa. Aliás, e por aí adiante, e nenhuma delas eles obtiveram êxito, porque os operadores de direito da nossa justiça brasileira, eles viram e entenderam que aqui nesse canal não tem nenhum crime, não tem nenhuma difamação, nada que infire, né, ou como é que fala, cometa alguma infração penal, tá? Então isso aqui não passa de uma acusação leviana e vazia, visto que quando eles falam dos críticos das pessoas, e eu sou um produtor de vídeo e áudio, tá? Então isso aqui ele também está se referindo a mim. Em segundo lugar, quando eles falam já no título, olha só, a minha análise a parte do título, quando eles falam igreja, você tem que entender que igreja é comunidade composta por cristãos. Cristãos, seguidores de Cristo, homens e mulheres que são discípulos de Jesus. E a Congregação Cristã no Brasil, como vocês sabem já há bastante tempo, ela é uma seita, uma igreja que segue o seu próprio evangelho que eles mesmos inventaram, e também para ficar claro que Jesus Cristo não passa de um mero personagem, né, bíblicos, eles roubam os atributos de Jesus como graça, obra de Deus, caminho santo, né, e outras coisas mais. Então é uma seita que tenta, né, fazer uso da palavra igreja. Agora a gente vai entrar na leitura da carta, ok? E eu vou apontar aqui cada coisa. Nessa carta de uma página, eu consegui identificar aqui 8 pontos para a gente fazer a nossa análise. E fica até o fim, né? Porque eu vou provar para vocês que a Congregação Cristã no Brasil, né, se transformou em um órgão, em uma ferramenta de acusação e difamação, né? Lamento aí os anciões que colocaram essa cúpula que está aí, né? E nesses documentos eu tenho as minhas suspeitas, como eu já falei em outros vídeos, né? Dá-se a entender que quem encabeça esses documentos é o senhor Luiz Carlos de Viçosa. Sinto muito, irmãos.
Se esse homem permanecer aí, ele vai afundar a congregação de vez, porque vocês têm uma falsa percepção sobre ele, como se fosse um homem entendido, um teólogo, né? E ele não passa, na verdade, de um homem inflamado por uma paixão pela CCB e fica usando termos teológicos, mas para produzir essas cartas, o que ele fez foi só piorar a situação da congregação cristã no Brasil, né? Então vamos lá, eu vou ler aqui para vocês. Segue, vamos ler aqui. Cara Irmandade, a paz de Deus. Aconselhamos a Cara Irmandade a não repassar nem assistir vídeos ou áudios de pessoas que se dedicam a atacar a congregação cristã. Primeiro ponto aqui, né? Isso aqui está parecendo como é que fala, um país comunista, né? Que por não confiar no senso crítico das pessoas, eles preferem que essas pessoas nem assistam, nem tenham contato com opiniões divergentes ou diferentes, tá? Então, cuidado, que esse tipo de conselho aqui é um conselho autoritário, ditatorial, ok? O certo é eles instruir vocês e confiar em vocês, tá? Porque o pai pode até cuidar do filho, mas ele não pode estar ao lado do filho o tempo todo. Por isso, os pais, eles ensinam, educam, né? E orientam os filhos confiando. Os filhos entendendo e acreditando que tudo que ele vem recebendo é para o seu próprio bem, ele vai seguir as orientações do pai. Mas quando é um ditador, ele não orienta, ele apenas dá ordem e manda e mantém a sua vítima presa em cárcere. Que é mais ou menos o que acontece com o CCB. Aí segue aqui dizendo: quer no Brasil como também nos demais países, inclusive seus representantes, tá? Visto ser flagrante o mau intento desse trabalho perverso. Bom, ele está falando que nós estamos atacando e principalmente, né, também os seus representantes. É óbvio que as nossas críticas são aos representantes da igreja, porque a congregação cristã no Brasil, documento fictício, não faz nada. O prédio da congregação cristã no Brasil, ele não produz tópico. O prédio da congregação cristã no Brasil não prega, ele não fala na tribuna. São vocês que falam. São vocês que mentiram para o povo dizendo que vocês são guiados pelo Espírito Santo. São vocês que falaram que tem a luz na hora de decidir as coisas. E, na verdade, vocês é quem produzem todo tipo de heresia da qual a CCB está pagando o preço. São vocês da cúpula que agora, com essa circular, está tentando passar uma ideia de vítima para o povo da igreja. Eu vou lembrar algumas frases que não foi o prédio, foi os representantes da igreja quem disse do alto da tribuna da CCB. Deus perdoa, mas nós não. Aqui, meu querido, você não configura mais. Fala do senhor presidente da igreja da Congregação Cristã no Brasil, o senhor Cláudio Marsola. O outro, a coleta é santa, entre aspas, dinheiro doado na igreja, né? E faz parte da salvação. Você quer um engano maior do que esse, tentando incutir nas pessoas que elas precisam dar dinheiro para poder obter a salvação? Isso, rapaz, o único lugar que eu vi coisa parecida com essa aqui é nos livros de história sobre a Igreja Católica Romana, com as suas indulgências. Ou seja, naquele desejo de pressionar as pessoas para que aumente a coleta, o dinheiro doado, para que eles possam obter mais dinheiro, eles mentem para o povo dizendo que dar dinheiro na coleta, né, faz parte do processo de salvação. Depois tem um outro que fala favor, graça, favor imerecido é uma palavra tola. O senhor Luiz Carlos de Viçosa, agora, há 2 semanas atrás, desdenhando da palavra que fala graça e merecido, é um termo que a teologia, né, define para poder expressar uma ideia e um conceito da Bíblia, que é Jesus morrendo por nós sem que nós merecêssemos. Né? E o outro também ali do Jardim Paulista, o cooperador, disse: as conclusões que você, CCBano, ou nós, não sei a quem ele se refere, ele só fala: as conclusões que vocês tiram da Bíblia é lixo. Gente, as conclusões que eu tiro são aquelas provenientes pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos guia para que a gente possa concluir adequadamente. Então este homem nada mais fez do que blasfemar contra o Espírito Santo, que o próprio Senhor Jesus Cristo disse que ia nos guiar aqui na terra.
E você tem melhor mapa de guia do que o Espírito Santo nos levar às Escrituras para que a gente possa tomar informações sobre a vontade de Deus? E aí ele segue dizendo, e algumas crenças que a CCB criou sobre que o pecado sexual é um pecado de morte. Essa doutrina fez muita vítima dentro dessa igreja, como eu tenho registrado nesse canal aqui, pessoas que tiraram a própria vida. Tem a mãe testemunhando, dizendo que o filho foi na igreja e o pregador disse que, porque conhecia o rapaz, falou, você não tem mais jeito, você não tem mais salvação. E o garoto tirou a própria vida. E você tem também o tópico de ensinamento do ano de 1971, o tópico número 46, né, proibindo o CCBano de estudar a Bíblia, principalmente quem está no ministério. Aí você vai falar, não, mas ele não está proibindo. A palavra está no imperativo do pode, não pode. O que não pode é estudar a Bíblia Sagrada. Não pode, no imperativo, dentro de uma reunião ministerial, onde eles são os ditadores, os que estão ouvindo são aqueles que acatam os mandamentos e as ordenanças. Sim, isso aí imprime uma ordem e um mandamento. Não pode estudar a Bíblia. E lá eles dizem, você pode estudar qualquer coisa que você quiser, nós não nos importamos. Ele não fala nós não nos importamos, mas eles falam, você pode estudar qualquer coisa, você não pode estudar a palavra de Deus, a Bíblia. E você tem também o tópico de ensinamento de 1961, dizendo que só aqueles que são batizados dentro da congregação podem ser considerados irmãos na fé, ou seja, filhos de Deus e nascidos em Cristo. É isso que se chama irmãos na fé. E você tem também o senhor presidente da CCB agora, há pouco tempo atrás, dizendo que Jesus morreu, mas ele não entrou no céu. Também dizendo que se você não é próspero, é porque você não tem Cristo, próspero materialmente. E ele deixa isso muito claro quando ele coloca os seus substantivos ali, casas, carros, dinheiro, filhos formados, emprego, aliás, empresas, né? E mais um punhado de heresia. E agora esses homens que pregam essas tolices, essas heresias, eles vêm dar uma de vítima, dizendo, inclusive, atacam a CCB, inclusive os seus representantes, como se eles fossem vítimas, e a gente simplesmente passou perto, viu, vou atacar o representante. Não, os ataques especificamente aos representantes que estão guiando essa igreja para o inferno. Agora a gente vai seguir aqui, ó. Tais pessoas não buscam contribuir absolutamente nada com essa atitude e nem se interessam em proporcionar bem algum ao povo de Deus. Pelo contrário, olha só, provocam confusão e geram insegurança em seus ouvintes. Bom, ele está falando que a gente está aqui sem o interesse de produzir nada de bom, mas só confusão. Rapaz, o que tem de gente nesse canal aqui que encontrou Cristo, Evangelho, pessoas que foram salvas em pleno momento, né, a pouco de cometer, né, um atentado contra a própria vida. Quantas pessoas estavam tomando remédios graves e pesados e elas deixaram de tomar porque neste canal aqui elas encontraram o Evangelho, e o Evangelho liberta as pessoas das atormentas que vêm em sua mente com esses falsos ensinos. Pessoas que vivem no medo, pessoas que têm medo da morte a todo momento, pessoas que vivem aterrorizadas por não conseguir alcançar obras suficientes que possam tranquilizar a sua consciência. E vocês vêm falar que aqui não faz nada, provocam confusão e geram insegurança em seus ouvintes. Quem provoca confusão são vocês falando um monte de mentira, enganando o povo, pregando coisas mentirosas, triunfalistas. E quando a gente vem denunciar, você vai dizer que é nós que estamos causando a confusão? De certo modo pode até ser, mas a nossa... o que nos motiva a isso é o bem, é a graça, é a verdade. Ou você vai chamar Jesus também de criador de confusão, porque Jesus Cristo batia pesado, falava forte contra os falsos mestres da lei, os falsos anciões que inventavam doutrinas que não eram bíblicas. Nesse aqui vocês estão fazendo exatamente, né,
acusam daquilo que nós somos. Vê aqui esse documento institucional. A gente vai ver aqui daqui a pouco aqui mentiras que serão desmascaradas. Vamos ver aqui, ó. Com a finalidade de polemizar, fazem isso com o propósito principal de oferir renda proveniente da monetização obtida pelos acessos aos seus vídeos. Seus mentirosos de uma figa. E eles vêm aqui para tentar ludibriar o pobre coitado do CCBano, tá? Que está enganado, porque eles estão pintando, eles têm que, para se defender, a CCB está fazendo o quê? Ela está tentando manchar a imagem do crítico. Ela está jogando na cara do crítico, assim, aliás, na cara do CCBano, esses críticos são maus, eles querem dinheiro de vocês, eles só querem visualização, nada disso tem relevância do que eles falam. E eu acabei de mostrar o tanto de bobagem, de asneira e de heresia que esses homens pregam. Um monte de tolices e de bobagem que esses homens pregam, né? E eles vêm dizer em circular que o nosso único interesse é ganhar dinheiro. Óbvio, se eles não inventar essa mentira, fala para mim, irmão, o que eles iam falar pro povo? Eles iam assumir, olha, eles estão aí porque tem coisas erradas, então eles estão falando. Não, eles têm que dizer alguma coisa. Para pensar. Tira a ideia de que estamos aqui por dinheiro e verifica na sua consciência o que sobra para eles falarem. Nada. E aí ia ficar ruim. E é desse jeito que homens falsos, homens maus, quando são pegos na mentira, o que eles fazem? Ao invés de se arrependerem, eles tentam manchar a vítima ou as vítimas, né? Manchando com esses seus falsos argumentos, ok? Então tá aqui, ó, essa mentira cabeluda dessa igreja de ficar tentando difamar a gente, tá? Porque tá difamando a gente, chamando nós de mercenários, de enganadores, de que a gente está aqui apenas por dinheiro, né? E não estamos aqui por dinheiro. Primeiro lugar, né? Quando eu comecei aqui, pouquinha gente, nem tinha ninguém, mas eu permaneci firme. Estou aqui há 15 anos nesse canal, ajuntando com outro canal, né? Há 15 anos lutando e falando que a CCB não tem evangelho, ela está enganando vocês, a CCB não tem a pregação cristocêntrica, eles só pensam em vitória, em bênção, eles não falam de Jesus. Né? Segue aqui, vamos ver. Aí eles vêm falar essa outra bobagem aqui. Né? Eles usam passagens bíblicas, gente, presta atenção, eles sempre vão tentar usar a Bíblia, mas não tem como. Quando você está errado, se você usar a Bíblia, pode prestar atenção, ele vai ter que usar a Bíblia distorcendo a Bíblia, igual Satanás fez. Satanás usou a Bíblia para tentar Jesus, mas o que ele fez? Ele usou a Bíblia de forma errada, ele tirou o verso do seu texto para dar um outro pretexto errado. O que Jesus Cristo fez? Jesus Cristo venceu ele também usando a Escritura, só que do modo correto, no modo da interpretação correta, que é o que você vai ver agora, é o que eu vou fazer agora aqui com vocês, porque eles pegaram um texto bíblico aqui, né, para querer dar uma de gente boazinha, nós somos amorosos, bonzinhos, então a gente vai pegar um texto que fala disso, para a gente dizer para o povo que esses homens são maus. Presta atenção, acerca dos tais, é verdadeira a advertência que faz o apóstolo Paulo à igreja de Galas, a igreja da Galácia, ou seja, ele está falando, Paulo fez uma advertência. Vamos ver qual que é a advertência? Vamos lá, lembrem, CCBano não sabe nada de Bíblia, usa textos fora de contexto. Fica vendo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros? Por que Paulo está escrevendo isso aqui? Paulo está escrevendo isso aqui porque ele está falando que estes homens guardavam os mandamentos, né, da lei, tentando buscar nisso aprovação. Eles tentavam guardar regras e mandamentos, né, advogadas por homens judaizantes, tentando buscar naquilo a aprovação para dizer que eles eram santos. E é justamente nisso que produz todo esse tipo de coisa ruim que Paulo fala, mordeis, devorando uns aos outros. Paulo está querendo dizer o quê? Vocês não perceberam que esse caminho que vocês estão trilhando ou tentando andar de volta para trás, né, das ordenanças, das leis e dos mandamentos, é justamente isso que produz todo esse tipo de contenda, de ira, de perversidade? Será que não é isso? Vocês ainda não prestaram atenção? Não perceberam isso?
É isso que Paulo está falando, falsos ensinos. O falso ensino, ele vai gerar justamente essas coisas que o apóstolo Paulo disse, né? Vanglória, inveja, soberba, porfia, mentiras, difamações, maledicência. É uma contradição maior que a outra. Aqui, eles estão usando um texto fora do contexto. O que eles não pararam para pensar, quando eu vi só o nome do livro, Gálatas, eu falei, rapaz, esses homens deram um tiro no pé. Por quê? Porque a carta que o apóstolo enviou a Gálatas é justamente uma carta repreendendo os homens que estavam se afastando de Cristo, que estavam voltando para a lei, ou seja, estavam criando heresia e voltando para a lei, que é exatamente o contexto que se enquadra a congregação cristã no Brasil hoje. Eles acreditam agora em salvação por obra. Segundo o documento, eles têm dúvidas agora sobre a inspiração da Bíblia como palavra de Deus. Piorou a situação, né? A congregação, até agora, os dias atrás, o problema era colocar o contém a palavra de Deus, que já era um agravante. Agora nem a inspiração dá mais para saber se eles acreditam. Aliás, eles não acreditam mais na inspiração, porque segundo a carta deles, a inspiração está no papel, lá no papiro, está lá no códice, no primeiro escrito que fizeram. Gente do céu, observa, eles dão um tiro no próprio pé. O apóstolo Paulo está advertindo as obras da lei, a religiosidade, esses usos e costumes que vocês estão abraçando. Vede, é isso, é justamente essas coisas que produzem em vocês todo tipo de ira e cólera e porfia e maledicência. O Espírito de Cristo, que a graça produz amor, paz e longanimidade. O próprio Espírito, ele vai gerar isso. Vamos seguir aqui para ler. Lembramos carinhosamente a cara irmandade que todos os nascidos novamente pela palavra de Deus manifestam agradáveis frutos do Espírito pelas suas boas obras. Bom, aqui sabe, o que dá a entender aqui é que eles falam que os frutos é segundo as boas obras. Não, não é segundo as boas obras. É o Espírito Santo que produz as obras. É o Espírito Santo. Mas essa frase que eu falei agora, ela tá viciada. Por quê? Porque na CCB, e segundo o senhor Luiz Carlos de Viçosa, na CCB, são eles que produzem obras. São eles que produzem para poder alcançar a salvação. As obras têm que ser deles, obviamente, né? Mas segundo a Bíblia e a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus quem produz as obras. Ou seja, até as obras Deus já nos preparou ela. Em Romanos capítulo 5, versículo 5, está falando que o Espírito Santo em nosso coração, ele é o amor de Deus em nós. Ou seja, Deus manda o Espírito Santo e o Espírito Santo manifesta dentro de nós o amor de Deus. Ou seja, esse amor é de Deus, não é nosso. Aí segue aqui, ó. Sendo verdadeiros filhos da luz, portanto, se pode conhecer os filhos de Deus pelo seu bom trato, amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança e respeito. Quanta qualidade que eles colocaram aqui, lindo, rapaz. Olha, eu bem queria que vocês fossem realmente cheios e recheados de tudo isso aqui, ó, que vocês colocaram aqui, ó, né? Mansidão, benignidade, longanimidade, bondade, fé, temperança e respeito. Mas eu queria que vocês, né, entendessem uma coisa. São essa mesma cúpula que está aí, que produziu documentos, né, negando o perdão às pessoas que buscam perdão. Tópico de 1984, mandando os cooperadores e demais pregadores que pregou que Deus tinha perdoado o pecado sexual das pessoas, que ele fosse se retratar, porque esses pecados não têm salvação, né? E aí eles vêm falar esses monte de coisa justamente no meio de uma igreja onde tem porfia, enganação, briga, inveja, denúncia, calúnia, falsidade. A gente tem um presidente da cúpula que foi arrancado da presidência através de boatos e de denúncias que foram pagas. Você tem agora há poucos dias aí o ancião do Itaim Paulista difamando um dos membros da igreja, difamação grave, calúnias terríveis, né, que não podem ser provadas, ao contrário, foram provadas que são calúnias, e ele foi removido dessa localidade e levaram ele para outra.
Ou seja, um homem com uma conduta dessa, que ao removê-lo já foi definido que ele não tem condições de estar na frente do povo, por que levaram ele para estar na frente do povo em outra localidade? Fala para mim, tá? Mas eu quero acrescentar aqui para vocês, tá? Que todos esses adjetivos que eles estão colocando aqui, seria bonito isso aqui, tá? Seria bonito se fosse verdadeiro. Mas você tem um dos próprios anciões, que provavelmente tenha sido ele que redigiu isso aqui, o senhor Luiz Carlos de Viçosa, nos últimos cultos, atacando, mordendo e devorando irmãos de outras igrejas. Por quê? Porque eles simplesmente acreditam de forma diferente, professam uma fé diferente, que não são heresias. Mas você vê esse homem raivoso nas tribunas, né? Ou seja, em todos os seus últimos cultos, atacando, beliscando as crenças e os irmãos de outras igrejas. E ele vem falar aqui de temperança, respeito, cria vergonha na cara. Vocês deveriam criar vergonha na cara, que isso aqui é uma carta hipócrita. Já basta o print que eu mostrei provando a mentira de vocês. Aí segue aqui, ó. Isto porque os que vivem na graça de Deus agem buscando o bem, como uma igreja, semeando a paz entre os irmãos e não causando dissensões, nem escândalo algum, manifestando sempre o bom cheiro de Cristo por onde passam e por aquilo que fazem, né? E segue aqui, ó. Por outro lado, todos quantos desejam promover a divisão do corpo de Cristo, que é a igreja, provocam questões controversas e debates inúteis que produzem muito calor e nenhuma luz, revelando um sentimento faccioso. Olha aqui o que esse homem está falando. Ele está falando que as coisas que a gente fala não produz nada. Olha aqui, ó. Por outro lado, todos quantos desejam promover a divisão do corpo, que é a igreja, provocam questões controversas e debates inúteis. Debates inúteis. Tem certeza? Né? Ele vem falar que o que a gente está mostrando aqui, condenando, são inúteis. O ancião que chama a se receber de graça de Deus, não, isso é uma bobagem. Esquece que isso aí é inútil. Dizendo que a congregação é a obra de Deus. A prática da bibliomancia, as pessoas abandonam a escritura como regra de fé e conduta e eles vão para dentro de um templo buscar adivinhações humanas para tomar decisões na sua vida. Pregações totalmente antropocêntricas, o homem no centro de todas as atenções, dizendo vou te dar, vou virar seu cativeiro, vou entregar o que é teu na tua mão, vou cumprir o desejo do seu coração, eu vou rolar a pedra no caminho. Pregações apontando para coisas terrenas e carnais e materiais, e vem falar que isso aqui são questões inúteis, questões sem valor nenhum, né? Uma igreja que não prega o evangelho de Jesus Cristo, quando vem produzir cartas e documentos, são cartas carregadas de adjetivo na intenção de tentar humilhar as pessoas. Aí você tem um povo que não conhece Jesus e que são amantes e devotos de uma igreja, de uma denominações. Vocês fazem alterações graves nos pontos de doutrina da igreja e sequer dão satisfação alguma para o povo. Vocês vieram agora, depois de 10 anos falar sobre as alterações nos pontos de doutrina. Por quê? Porque o povo está indo embora. Se não tivesse, vocês nunca iam falar sobre as alterações do ponto de doutrina. E vocês vêm falar que são debates inúteis. Seus mentirosos. Aí vocês têm aí os anciões, como eu já tenho um vídeo marcado aqui, né? Não, nós estamos aqui, a gente não dá peso nenhum para a igreja, a gente não tem gasto, eu viajo as viagens por minhas próprias condições. Tem um vídeo do Marsola falando isso quando ele foi para a Itália. Não, aqui a gente não tem custo nenhum para a igreja. Aí você descobre cartão corporativo num valor cabeludo. E vem falar que debate é inútil. Como assim o debate é inútil? Vocês pegando dinheiro da piedade, da coleta da piedade e desviando para construir igreja. E vocês têm orgulho de falar que só nesse ano de 2023 vocês construíram mais de 400 igrejas. Vocês deveriam ter vergonha de falar esses números na igreja.
seus cara de pau, e vem falar para nós que esses debates são inúteis. Vocês fraudam o sentimento do povo, dando que eles dão dinheiro para a coleta, para alimentar pobre, e vocês desviam esse dinheiro na cara de pau para gastar com construção. E vem falar que o debate é inútil. Tem aí áudio de 2022, vídeo nesse canal, o Marsola confessando que desvia dinheiro da piedade para gastar com a construção. Foi nesse vídeo, na denúncia que eu fiz desse vídeo, que um mês depois eles criaram a coleta única. Uma forma de legalizar uma prática criminosa que foi feita. Porque no Estatuto da Congregação Cristã no Brasil está proibindo essa prática que o Marsola confessou. Porque o dinheiro arrecadado tem que ser gasto para o fim a qual ele foi arrecadado. Aí quando eu fiz essa denúncia, no mês seguinte, estava lá circular, dizendo que eles estavam juntando as coletas. E vocês vêm falar para nós que os debates são inúteis. São coisas tolas e bobas. Você está pensando que nós estamos criticando uma reforma numa igreja que deveria ter sido feita e não fez? Mas é que a cor da igreja não é do nosso agrado. É porque, pelo amor de Deus, cara, isso aqui é conversa para boi dormir, desses homens aqui, ó. Isso aqui é tudo enganação. Segue, vamos ver agora, para terminar, último parágrafo aqui, ó. Último parágrafo. Essa conduta rude, olha só, essa conduta rude, tá? Não se manifesta sob a guia do Espírito Santo. Ele vem falar que a conduta rude não se manifesta sob a guia do Espírito Santo. Eu vou provar mais uma vez a malandragem desses homens falando essas mentiras. Eu vou pegar textos bíblicos. Vamos lá. Tá? Senão sob um espírito de conflito, agressão e revolta, destoando claramente da recomendação doutrinal, conforme podemos ver. O amor, olha só que lindo, o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, referindo-se-vos honra uns aos outros. Primeiro lugar que aqui está falando sobre irmãos em Cristo que estão estão debaixo da graça. Primeiro lugar, aqui não se refere a homens que estão, pelo evangelho, combatendo homens que estão guiando uma igreja para o inferno. Tá? Eu vou falar aqui para vocês sobre o rude que vocês falou. Olha só, gente, presta atenção. A besteira que eles falaram aqui, ó. Essa conduta rude não se manifesta sob a guia do Espírito Santo. Ele está falando que o comportamento rude não se manifesta sob a guia do Espírito Santo. E eu vou provar para vocês essa mentira aqui. Em primeiro lugar, você tem que entender o que significa rude. O que é rude? Rude significa desagradável. Você foi rude. Você foi desagradável, né? Ou duro, ou então insensível. Agora eu vou ler essa passagem bíblica aqui e você me diz se esse personagem da Bíblia, ele foi rude, ele foi bonzinho, ele foi amoroso. O que ele foi? Qual que é o sentimento que vocês atribuem para esse tipo de comportamento aqui? João capítulo 2, versículo 15 está dizendo assim: e tendo feito um azarrogue de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. Fala para mim, meu querido. Essa pessoa, o sentimento dessa pessoa era um sentimento tranquilo, de paz e amor? Ou será que era um comportamento rude? O rude ainda está pequeno. Pode pôr ira. Mas vamos pegar o rude. E esses homens estão escrevendo aqui que quem manifesta um comportamento rude não está sob a guia do Espírito Santo. Em outras palavras, vocês são pegos na Bíblia, que eu mostrei agora aqui uma passagem bíblica para provar que isso que vocês falaram aqui, ó, não para de pura enganação diabólica, porque se isso for verdade, vocês estão dizendo que Jesus Cristo não estava sob o controle do Espírito Santo. Jesus Cristo, olha só, eu vou ler de novo para você entender, porque quando eu estou lendo Bíblia, estudando, eu vou minuciosamente nas palavras. Presta atenção. E tendo feito um azarrogue de cordéis, Jesus, ele não chegou do nada, já chegou e já foi entrando. Jesus viu, olhou, aquilo foi
criando a indignação, foi aumentando. Depois ele parou e ele foi preparar ali um azarrogue. Deu tempo para ele ver tranquilamente o que estava acontecendo. Se ele tivesse cabeça quente, dava tempo para poder esfriar, mas não. Jesus Cristo estava determinado, aquilo era o correto que deveria ser feito. Ele preparou, olha aqui, ó, e tendo feito um azarrogue de cordéis. Deu tempo para Jesus preparar e fazer um azarrogue. Depois ele entrou chibatando, virando mesa e batendo. Se fosse esses ancião que tivesse lá, provavelmente eles iam estar apontando o dedo para Jesus e acusando Jesus com esses mesmo discurso hipócrita e falso, que nem eles carregam isso que eles falam aqui. Porque esse ancião que tem na CCB chamado Luiz Carlos de Viçosa, há poucos dias atrás pregou que você, quando for perseguido e caluniado, você deve correr, tem aqui no meu vídeo, você deve correr e se entregar nos braços de Cristo e deixar que Cristo faz a justiça. Mas esse homem não passa de um hipócrita miserável, né? Que ele sequer cumpre com os conselhos que ele dão na igreja. Porque esse homem, quando se sentiu confrontado pelos meus vídeos, ele correu para os braços dos advogados, pedindo auxílio na justiça. E para piorar, perdeu o processo. Perdeu o processo. É esse nível de gente hipócrita que está redigindo esses documentos da Congregação Cristã no Brasil. E peraí, tem mais sobre Jesus Cristo. Ele está falando que não pode, que eles estão aqui atacando a gente, né, com palavras pesadas, porque isso tudo é errado, é contra a vontade de Deus. Eu fiz um levantamento aqui numa Bíblia, a Bíblia bem grossa, né? Eu fiz questão de fazer um levantamento aqui na Bíblia, eu até separei aqui o cálculo, ó. Coloquei aqui, só no livro de Mateus, Jesus Cristo fez 23 xingamentos. 16 vezes foi aos escribas e fariseus. E os nomes são, por 7 vezes ele chamou de hipócritas, por 1 vez ele chamou filhos do inferno, 2 vezes guia cego, 3 vezes tolos e cego, 1 vez sepulcros caiado, serpentes e raça de víboras. Fora os outros evangelhos, onde chama de podres, né, de enganadores e mais um punhado de roubadores, aqueles que entram e roubam, dizimam né, o dinheirinho das pessoas pobres. E aí, você vai falar que isso aqui é elogio? Em anciões da CCB, em especial, eu me dirijo aí ao senhor Luiz Carlos de Viçosa, isso foi elogio? Você se sente elogiado quando as pessoas te chamam de hipócrita e filho do inferno? Você se sente elogiado quando as pessoas falam seu cego e guia de cego, sua raça de víbora, sua serpente venenosa, seu podre, enganador e roubador? Estou falando roubador, que eu estou me referindo às falas de Jesus Cristo, tá? Não estou falando que você rouba, não. Que fique bem claro isso aqui. Só estou dizendo se você se sente elogiado com essas palavras. Vocês prestaram atenção, gente, que isso aqui não passa de puro engodo, engano. Todo mundo já sabe que vocês não representam Deus, Cristo, não são embaixadores, não são discípulos de Jesus. Vocês estão emitindo esses documentos pouco se importando com o evangelho, nem com a verdade, porque se tivesse, a primeira coisa que vocês iam fazer é pedir perdão para o povo e renunciar ao ministério e renunciar a si mesmo. Eles não passam de falsos, hipócritas. E aí vocês querem coroar esse documento para ficar bonito com essas frases bíblicas que não representam vocês. Vocês sequer têm condições morais diante de todos esses acontecimentos da Congregação Cristã no Brasil de usar essas passagens bíblicas onde está falando que o amor não seja fingido. Aborrecer o mal é pegar-vos ao bem. Aborrecer o mal é você não compactuar com o mal. Aborrecer o mal é você não ser omisso. Aborrecer o mal é você se manifestar quando alguém manifestar heresia, você se manifestar contra. Tá? E aí encerra a carta. Vossos irmãos em Cristo, Conselho da Presidência,
dos anciões mais antigos do Brasil. Agora mudaram tudo, porque antes era os anciões mais antigos do Brasil, aí de tanto apanhar aqui, ouvindo que vocês são mentirosos, que vocês não são ancião mais velho, coisa nenhuma, começaram a colocar depois os indicados dos anciões mais velhos do Brasil, né? Aí ninguém sabe o que é indicado, ninguém sabe o que é. Agora mudou de novo, Conselho da Presidência dos anciões mais velhos do Brasil. Rapaz, você da CCB, vocês estão lascados com esses homens. E vocês que estão aí na congregação, os anciãos que estão me ouvindo, vocês estão fritos com o Luiz Carlos de Viçosa na presidência, né? Ou dirigindo ou tomando a frente. Esse homem já deixou claro que ele está tomado por raiva, ira, cólera, tá? Esse homem está sendo guiado pelos seus próprios sentimentos e não pelo Espírito Santo. Nem pode, porque abandonaram o evangelho faz muito tempo. Mas o recado é, a CCB vai das pernas de mal para pior. Mas com o Luiz Carlos, vocês vão afundar muito mais rápido. Pode ouvir o que eu estou falando. Esses documentos, vocês não têm ideia do tamanho da machadada que esses documentos deu e vai dar na congregação cristã no Brasil. Isso deu material, rapaz. Quando cair na mão de teólogos, apologetas, né, que analisam igrejas e seitas, rapaz, o prejuízo que vocês vão tomar, vocês não têm ideia do tamanho do rombo que vocês causaram no casco dessa arca furada chamada CCB. Deus abençoe a todos e fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço, irmãos.